Boa noite, amigas e amigos. É com imenso prazer que trazemos aqui hoje, mais uma vez, o programa é desse jeito. TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. O nosso apoio total é com Hugo Andrade. E o nosso tema de hoje, o G20. Vocês sabem o que é G20? Muita gente está falando G20, feriados ótimos, vamos ficar sem trabalhar aqui no Rio de Janeiro, mas realmente o que é G20 Desculpe, hoje eu estou aqui aos tropeções. Pouca gente conhece. Eu vou fazer uma abertura do programa e vou apresentar a vocês, então, dois convidados muito especiais aqui para falar exatamente sobre o G20. Vamos lá agora, só para vocês terem uma aberturinha do que seria. O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que reúne as principais economias do mundo para debater questões globais. O objetivo do G20 é fortalecer a economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. As reuniões de cúpula do grupo serão realizadas de 14 a 19 de novembro, agora aqui no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. O G20 foi criado em 1999 em resposta à crise financeira global. E o grupo é composto por 19 países pela União Europeia. Os países que fazem parte desse grupo, vamos lá. Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. E os dois organismos regionais, que são a União Europeia e a União Africana, criada agora a partir de 2023. Os países membros do G20 representam mais de 85% do produto interno bruto mundial e mais de 75% do comércio geral. E abrange cerca de 2/3 da população do planeta. Vejam só. O Brasil vem exercendo a presidência do G20 desde 1º de dezembro de 2023 e finaliza agora em 30 de novembro de 2024. O país colocou na pauta prioridades como a reforma da governança global, o desenvolvimento sustentável e o combate à fome, pobreza e desigualdade. Estou nervosa com vocês hoje aqui. Vamos lá, nossos convidados de hoje são muito especiais para falar do G20. Olha só quem veio falar hoje do assunto aqui com a gente. Paulo Manuel Protásio. O Paulo é advogado, jornalista e um dos empresários mais importantes desse país. Ele trouxe muita coisa boa para o Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre isso. Atualmente, ele exerce também a presidência da Câmara Brasileira de Comércio, Indústria e Serviços e a diretoria executiva da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável aqui do estado do Rio de Janeiro. É a nossa convidada especial também, Fabienne Schiavo. A Fabienne é consultora, doutora em inovação em cidades inteligentes e sustentáveis pela PUC-Rio. Ela é mestre em administração pública e pós-graduada em comunicação também pela PUC. Eu queria começar fazendo uma pergunta que será para os meus dois convidados e que eu acho que vai interessar muito a todos vocês. Amigos, eu queria saber, efetivamente, começando pelo Paulo, um G20, uma reunião do G20, o Brasil participar dessas reuniões e desse grupo, o que traz de benefícios concretos para Brasil e Rio de Janeiro especialmente? Talvez esse seja o ponto da pergunta onde a gente se inicia todas as diferenças. Evidentemente que o nascimento, que você mesmo falou aí, foi traçado em cima da área financeira. O norte pegou fogo, ou seja, em 2008 para 2009, todo mundo colocou a língua de fora. Estados Unidos, principalmente, com uma enorme crise, a Europa seguindo o mesmo comportamento. O que a gente faz? A gente não paga a conta? Como é que fica esse grande conflito, que não deixa de ser uma forma de você desestruturar uma relação em cada um desses países sem poder encontrar uma solução. E se vamos nos reunir, mas a gente não pode se reunir sozinho. A gente tem que trazer os demais. E esses demais é o Sul. Ou seja, o Norte resolveu indagar o Sul como é que a gente sai do buraco. Essa relação ela ficou somente financeira na primeira reunião. Ou seja, quem paga o quê e o que não paga. A conclusão foi, não paga. A forma de como conduzir isso tem que ser, vamos dizer, buscada de uma forma mais, vamos dizer, positiva, construtiva possível. E as finanças não bastam para isso. Aí vamos convocar uma segunda reunião, ela foi quase que imediata, no ano seguinte.
Aí nessa reunião em que nós nos chegamos ao quadro, falta ao Sul muita coisa. Falta ao Sul uma série de instrumentos para o seu próprio definição em quadro de desenvolvimento. Então, o primeiro grande ganho foi perceber que essa relação poderia ser construtiva. E essa construção, ela pode ser alternada, a gente pode conversar, de certa forma, o Norte e o Sul, de uma forma constante. Mas, de repente, na agenda, deu bingo em todos os cartões. O cartão que vinha para a área da decisão em 22 deu Índia. A 23 deu Indonésia. 24 deu Brasil. Aí a gente não sabe mais, por conta de que o momento você não avança muito. Você chama isso de uma troika. Sim, mas o que eu queria saber é o seguinte... A troika são 3 países que se reúnem. Esse movimento não tem endereço. É o endereço do país host. Ele não tem secretaria-geral. Ele comanda uma coordenação de vontades daqueles que expressam as suas respectivas lideranças. São todos colocados numa sala onde a agenda é uma agenda decidida pela Troika, pelos 3 países membros desse grupo. Que são? Normalmente aqueles são escolhidos. Eu estou falando para você agora de 3 deles. Foram os últimos 3. Só que a Índia troca de lugar com a Indonésia. Esse foi o primeiro grande aceno que eu tive na mudança, porque eu vim acompanhando esse processo já há algum tempo. E me assustou. Por conta de que a Índia mudaria o seu calendário? O primeiro-ministro da Índia estava muito próximo a uma visão. Ele tinha ido praticamente a todas as últimas 4 reuniões anteriores, na altura de 20 para trás. Ele tinha ido a mais de uma vez. Ele não foi só para a assinatura do acordo. Ele foi levando posturas, ideias e sugestões. Alguns temas, inclusive, incorporando essa agenda. E ele troca com a Indonésia o lugar por conta de que ele achava que se ele viesse depois da Indonésia, ele teria mais tempo ainda para criar uma agenda de influenciamento. Aí criou o que nós estamos chamando de Sul Global. A prevalência daqueles que se achavam em desenvolvimento, não os desenvolvidos. E esse aproveitamento ele foi maestral, ele foi mágico, por conta de que ele trouxe para nós os nossos quadros prioritários. O que eu faço na saúde? O que eu faço nos meus quadros de infraestrutura? O que eu faço no meu andamento das minhas cidades, dos meus desafios urbanos, da tecnologia, dos avanços da área de você poder alimentar o mundo com segurança? Essa ação temática só vem naqueles que realmente estão com problemas de desenvolvimento pela frente. E sustentável. O que é mais ainda, é um desafio maior e mais expressivo. Aí vem o Brasil. Quando se forma essa troika, esses 3 na mesa, muda o jogo. E a mudança continuou, porque veio a África do Sul depois. Foram 4 anos, serão 4 anos agora na realização de 25, para retornar ao norte. E quem é que vem pelo norte novamente? Os Estados Unidos. Então, eu acho que o mundo está diante de um quadro extraordinariamente rico e que tem que ser aproveitado. Não é uma conversa entre premiers e presidentes, entre lideranças do mundo. É uma conversa sobre a nossa vida. O que vai acontecer com a humanidade? É um problema de guerra, tudo bem. Sabe quantas vezes foi tocada na pauta do G20 a guerra da Ucrânia? 2 vezes. Uma para dizer não, vamos discutir. A outra não tem discussão. E a terceira não vai haver. Porque não é o objetivo desse grupo, Porque não né? é o objetivo do grupo. Então, veja bem, o fato principal, o novo desenho, é de um desenho político construtivo. Ele tem uma outra referência. E mais do que isso, acho que é fantástico a gente encarar essa posição
com as diferenças também a nível da, vamos chamar, política cartográfica, geográfica do nosso referencial mundo. Ou seja, surgiram novos temas que são sensacionais. Um tema, por exemplo, da mulher. Houve um momento em que o grupo decidiu dizer que sem a mulher não vai haver possibilidade de fazer diferença. Gostaram de descobrir, né, Fabiane? Bom, isso aí já é com vocês. Sim, mas e aí, vai? O mais incrível que você pode imaginar se alguma coisa em torno de, hoje, inteligência artificial, tecnologia, mundo digital, educação, comportamento, está tudo em torno dessa referência que ninguém consegue segurar, mas todo mundo usa usar. Todo mundo está com seu celular. Ou seja, hoje esse mundo está vivendo uma mutação incrível. Aí vem, de repente, no momento em que a Indonésia faz uma referência, a Índia compra a referência, e quem é que vai realizar mais plena essa discussão? Os oceanos. Gente, a gente não discutia 70% do interesse do mundo está nos oceanos. O nosso espaço é enorme, é gigante. O equilíbrio da parte climática é devido à existência dos oceanos. Os oceanos são um lugar dos alimentos. Você já imaginou o mundo crescendo em demandas de comida? O que a gente vai ter que fabricar ainda intensamente de peixe? Porque vai haver um momento que a gente vai comer tanto peixe que, se a gente não cuidar de fabricar, de fazer, de favorecer, vai faltar. Então, esses desafios todos maravilhosos estão colocados diante do homem. Então, primeira coisa que eu acho que é um destaque... Grandes especialistas, né, Paulo? Aí tem uma coisa que eu acho que é mais... É de arrepiar. Eu juro por Deus. Uma nova economia. Uma economia da vida. Uma economia em que eu tenho que ter certeza que a minha produção não é demolidora, nem tem constrangimentos. Que o meu resultado é positivo e construtivo. E por aí é que eu vou acabar me revelando capacitado a ser transitável, aceito nessa coordenação de mundo. Eu acho que nós vamos viver um momento muito feliz se a gente perceber o papel que vai poder ser a contribuição brasileira. Eu hoje tive uma reunião, antes de chegar aqui, de uma mesa em que estava o Brasil, representado inclusive por um dos mais brilhantes operadores desse programa do G20 na presidência, que é o Gustavo, o próprio conselheiro dos Estados Unidos, membro do seu complexo de representação no Brasil. Estava lá a representante da África do Sul e estava lá a representante da Índia. Gente, os quatro conversando, os quatro trocando ideias, iluminou o salão inteiro. Por quê? É exatamente aquilo que a gente tem que ter para poder fazer o mundo mais feliz. Sim. Fabiane, então vamos falar numa coisa que ele acabou de tocar no assunto também. Eu soube que durante essas reuniões de grupo e tudo, tem se falado muito no engajamento das mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá, muito bom. Eu vou só dar uma empacotada aqui que você perguntou o que seria G20. Sim. Só a gente trazer aqui num pacote mais simplificado, porque aqui temos palavras muito sábias, mas a gente vê muita gente perguntando, né? O G20 vai ser em novembro. Todo mundo acha que o G20 é um feriado, mas que feriado? Então, o G20 é um feriado. Mas, gente, G20 tem que saber o que é, exato, claro, né? Então, tem o pessoal que está preocupado com o feriado, tem o pessoal que está preocupado com o trânsito do feriado, tem o pessoal que está preocupado com a segurança dos chefes de Estado que vão estar aqui. Mas o G20 é o evento, então, que tem essa data específica ali, o G20 social de 14 a 16 e o G20 cúpula de chefes 18 e 19. É isso que a gente tem escutado, né? E é isso que fica na nossa cabeça. Então, quando o Paulo traz a questão da vida, é importante antes a gente rever isso. O G20 é aquilo deles lá, dos chefes de Estado, que 2 dias do ano vão se encontrar. O que é exatamente o G20?
Então, vale a pena voltar ao seguinte, essa questão do esquema de troika, é importante saber que é o país atual com o país que foi com o país que será. Sim. Isso já dá uma melhor eficácia, efetividade da continuidade do que foi acordado, certo? Sim. Mas o G20, ele, desde o dia 1, ele não é um evento, né? Ele não é um evento como uma COP, como uma conferência, né? Com um summit, como um congresso. Ele é um processo. Ele é um processo vivo, dinâmico, onde esses grupos, os grupos de trabalho, os grupos de engajamento, eles foram sendo inseridos nesse processo ao longo dos anos. Então, a gente não tem uma programação fixa que fala, olha, tem esses grupos aqui, eles são desse jeito e vai acontecer isso. Não, ele é totalmente vivo, ele é um organismo vivo que vem sendo aprimorado em reflexo à história do mundo. Então, isso a gente vê muito claro até as questões das presidências. No início, muito norte global, agora a gente já vê sul global mais presente. E dentro dessa discussão, a gente tem 2 grupos, tá? Então, são 2 grupos, ele não é um evento. Ele aqui no Brasil foram mais de 120 eventos que aconteceram o ano inteiro, de dezembro a final de novembro, foram mais de 120 em todas as regiões. E o Rio, sendo o Rio, nosso querido Rio, é a sede das cúpulas principais, sim, ganha muito com isso, e é palco de muitos encontros importantes, mas é a culminância. Mas é muito importante saber o que veio antes. Então, teve muita gente, como você falou, de um altíssimo nível, discutindo temas dos mais variados possíveis, que já deixou de ser financeiro. Então, você tem grupos de trabalho de cultura, você tem grupos de trabalho de anticorrupção, aí você tem agricultura, sustentabilidade climática, desenvolvimento, que cuida da Agenda 2030. Você tem alguns grupos de trabalho. E esses grupos se reúnem em nível ministerial mais fechado durante todo o ano. E tem um outro grupo, que é o grupo de engajamento, onde a sociedade civil é chamada a participar. E aí a gente vai entrar nas mulheres. Então, esses grupos já é um grupo que, além da gente acompanhar o que o grupo de trabalho está falando, nos grupos de engajamento a gente já tem condições de participar do que está sendo discutido para o futuro. Só me explica o seguinte, os grupos de trabalho, eles analisam determinados aspectos de um segmento, por exemplo, e fazem propostas durante essas reuniões? Tem propostas? Exato, tem acordo. Você Sim. tem um documento de meio termo, depois tem um documento, no final você tem uma declaração final. Acordos também? Acordos. Sim. E o Brasil sendo um dos Gs, e é isso que a gente quer chegar, G20 não é um evento, G20 é o grupo dos 20 mais, e onde a gente é um, Sim. e a gente não é só eles, nós 3 somos G20, tá? Aqui nós 4 somos G20. Então, e esses grupos de engajamento a gente pode participar, tá? Então, quando o pessoal falou, vai sair do Rio, parou, não, aí que está começando, porque agora a gente entendeu... Não para, né? Que quando for para a África do Sul, a gente também é parte dos grupos de engajamento, a gente também é W20, que é o grupo das mulheres, e a gente entendeu que a gente pode fazer propostas, opinar no que está sendo falado e ter participado da declaração final que vai para os chefes de Estado. Então, esses grupos de engajamento já permitem que a gente participe, tá? E tem uma questão que a gente vem conversando e debatendo. Nesses grupos de engajamento, a gente pega todos os temas. Tem os oceanos, tem as mulheres, tem os jovens, tem as organizações sociais, tem ciência. Temos tempo. Então, vamos falar de tudo isso. Muita coisa. Só que, mais do que isso, no final desse processo todo, a gente gera uma série de documentos que, quando você pegar e olhar para o que a Índia nos deixou, é uma riqueza de documentos enorme, porque você teve as melhores pessoas, as mais engajadas com os temas, as muito capacitadas, conversando sobre aqueles temas e nos deixaram uma série de documentos, né? Pensaram no futuro do planeta, pensaram nessas diretrizes globais e nos passaram isso. Então, a gente tem tudo isso pronto. E aí, isso não é mais do G20+, isso é do mundo, né? Foram um grupo que pensou o futuro e disponibilizou para a gente. O que a gente aqui vem refletindo e vem provocando de uma forma até um pouco ousada, digamos assim, não podia ser diferente, mas é suficiente? É suficiente para ter as transformações que a gente precisa ter? Então, o que a gente está falando é o seguinte, enquanto tem esse grupo pensando no futuro, cadê o resto fazendo o presente? Cadê o resto agindo agora com o que já foi pensado no ano passado e a gente concordou e assinou embaixo? Pois é, isso eu estou perguntando. Se fazem acordos, se fazem acordos. O negócio é cumprir, né? Então, claro. Aí chegou um programa É Hora de Agir, que é exatamente isso, pessoal. Tudo bem, tem eles lá, lindo, é maravilhoso, é excelente tudo que está acontecendo. E não para, não são 2 dias. É um ano inteiro desde o dia 1. E você faz parte disso, porque tem grupos de engajamento do tema que você quiser, tem um grupo. Qualquer assunto que seja do seu endereço, tem um grupo. E você pode participar. Cada grupo tem uma coordenação.
os de engajamento, abrem inscrições, você pode dar sugestões, inclusive até dia 31, que foi ontem, estava aberto no G20 Social Participativo, para qualquer pessoa dizer lá o que queria, achava. Então, é um processo altamente participativo. Então, mas está faltando. A gente chegou à conclusão de que não está suficiente. É preciso agir. Então, esse foi o toque mágico que aconteceu no Rio. Exato. Essa é a grande novidade. O Rio não podia ser diferente. É o programa É Na Hora de Agir. O Brasil é o responsável pela condução do processo. Esse é um projeto federal, um projeto nacional. Ele é dele, Brasil. Ele pode atribuir isso a uma relação de realização em qualquer lugar. Então, a primeira coisa que nós fizemos, junto com o governador Cláudio Castro, foi conversar com ele, já que nós tínhamos preparado uma reunião que era para comemorar os 200 anos da independência. Eu propus a ele que a gente fizesse isso com um long view, com uma visão muito longa, e fosse criado um programa que fosse chamado Rio 2030. E esse 2030 alargou a base da gente para um futuro que embora próximo, ele não é tão... Mas dá tempo de trabalhar, né? Você inclusive passa pela própria governança dele, ou seja, o governo termina o seu mandato no final de 26, ele ainda tem 4 anos para correr. Ou seja, o que aconteceu? Ele gostou da proposição, criou por decreto uma autoridade de desenvolvimento sustentável, me convocou para ser o executivo dela, eu aceitei de bom grado, ou seja, não existe nenhuma relação de compromisso financeiro, ao contrário, eu não represento com as ideias nenhum custo adicional ao Estado, e aí começamos a construir essa perspectiva. E essa perspectiva com que, no caso mais importante, que faz sentido, é a última parte dessa fábrica de novas formas de compromissar o futuro que a Fabienne falou, era o seguinte: eu tinha notado, com o acompanhamento que fiz das outras reuniões, de que as atividades eram muito produtivas, os países se dedicavam profundamente a uma discussão. Você tem uma ideia, ela não falou desse grupo, mas eu acho que esse é um grupo de destaque enorme, chamado T20. O T20, na realidade, é o think tank, é o grupo do pensamento. E ele pensa sempre com uma visão muito futura do processo. E o think tank, ao pensar, ao articular esses seus pensamentos, ele enriquece toda a base da discussão. Ele vai apontando caminhos, etc, etc. Aí eu digo, mas por que eu não pego o resultado da Índia e coloco na mesa do governador? Agora, ao término da relação da reunião da Índia. Então, eu fui à Índia, conversamos longamente com o grupo organizador do G20, e o embaixador da Índia fez uma visita oficial ao governo do Estado. E entregou ao governo do Estado uma pilha enorme de todos os resultados dados pela reunião da Índia. Pois é, mas e aí? O que nós fizemos? Criou-se um conselho. O governador convocou todos os secretários, portanto, convocou todos os temas. A mulher, a juventude, a infraestrutura, o desafio dos alimentos, da criação. Então, nós começamos a olhar o Rio de Janeiro como um grande laboratório. E um grande laboratório de fazimento, ou seja, como fazer acontecer esse quadro. Aí descobrimos que a gente poderia imaginar uma coisa bem carioca. Sim. Bem carioca. O que seria? É ser alguma coisa que o carioca gosta de fazer. E ele pode gostar de tudo, inclusive de samba. Mas imagina se o carioca se transforma num G20. Imagina se o carioca pensa numa articulação com os seus 92 municípios dentro do Estado ao mesmo tempo. Aí fomos diretamente à Caixa, com o quadro da articulação das secretarias, a encontrar um instrumento que fosse trabalhar com a gente. Aí encontramos a ONU Habitat.
E a ONU Habitat fez um casamento com o Estado. O que é a ONU Habitat? A ONU Habitat é a organização do braço da família das Nações Unidas que cuida da cidade, do urbanismo, do indivíduo, do habitat, do lugar onde ele vai viver, ser feliz, né? Ter os seus problemas e as suas soluções, aprender, né? Então, essa operação, a gente transformou ela num programa de 3 anos. A gente projetou, por 92, a gente pega os municípios todos e coloca num determinado ambiente, numa ambiência de conhecimento, transfere para eles todo o quadro da discussão que foi feito com a Índia e começa a pegar todo o resultado que o Brasil vai desenvolvendo ao mesmo tempo. Então agora a gente está fazendo... Que espetáculo isso, hein? Mas vai conseguir fazer? Nós estamos fazendo. Já estão fazendo? Estou encantada. Hoje nós estamos fazendo, inclusive, articulações incríveis. Hoje eu tenho E a coincidência, eu posso te dizer uma coisa que é maravilhosa, a eleição. A eleição atrapalha, né? Sempre. Mas para nós não atrapalhou, não. Foi ótimo. Foi ótimo. Sabe por quê? O timing. O timing foi perfeito. Você imagina a gente ter 5.570 novos governos assumindo no de janeiro. Caramba, se a gente puder pegar a lição que estamos aprendendo no Rio de Janeiro e dar de presente para o conhecimento do que o mundo está desejando fazer para ser feliz, para cada uma das cidades brasileiras e os seus respectivos prefeitos. Pois é, e para os prefeitos é um espetáculo pegar isso, ter isso em mãos para produzir material. Esse é o presente que nós queremos anunciar para todo mundo. Esse é o lugar em que a gente vai partilhar. Esse é o programa Agir Agora? Esse é o nosso programa do Rio 2030. Que beleza, hein? É hora de agir. Que beleza. E agora, mais do que nunca, é hora de agir. Por conta de que já que pensamos, já que articulamos, por que a gente não vai fazer essa ação, dar consequência a ela, juntamente com aquilo que a gente não só aprendeu, mas também analisou e estudou? Porque o Brasil fez o homework, fez um trabalho de casa muito bem feito. A gente vai ver que os depoimentos, as ações, a preparação de todos os documentos criados nesse projeto, dessa ação, são benéficos a um processo de uma ação nova, de vida nova. Então, eu hoje tive um almoço com o pessoal da África do Sul. Terminamos, inclusive, uma reunião pequena lá na área da Marina da Glória, em que a gente fez uma reunião em que precedeu esse almoço mais singular com a África do Sul. Está vendo lá o Green Rio também, né? Pois é, dentro do Green Rio. Pois é, que é um espetáculo. Nós nos colocamos dentro do Green Rio. Nós nos apresentamos, a Bia foi, inclusive comigo, fazer uma aventura, porque ela está criando o Green Rio já há mais tempo, e deu tempo para a gente até pensar essa articulação. Quando ela viu, e a Ana Ache, que você conhece também, porque ela esteve aqui no seu programa... A Bia também esteve aqui há 2 semanas atrás, falando do Green Rio. Pois é, então esse processo todo, esse agito todo, acabou chegando na nossa mão através de processos de exata medida do tempo. Ou seja, cada uma das janelas abrindo, a gente conseguiu entrar no momento certo. Qual é o momento certo agora? O momento certo agora é fazer a entrega do início dessa operação ao mesmo tempo que os prefeitos assumem as suas respectivas áreas. Início do ano. E o Eduardo, com sua vivacidade, sua capacidade mobilizada, etc., reeleito mais uma vez, inclusive, para fazer mais uma condução em uma direção, é a 4ª gestão que ele vai ter, está sabendo. Ele se apropriou, inclusive, de uma vantagem que é global. Ou seja, ele se tornou a capital não só de uma referência do Estado, ele tornou-se a capital do G20. Ele é um sortudo, além de tudo, né? Ele é um sortudo. Mas também tem que ter. Tem que ter um pouco de sorte. Sorte também a gente não pode dispensar. Mas o mais incrível disso é que a gente passou a ser palco de um processo de mudança, onde todas essas atividades podem ser conduzidas para a compreensão de cada um de nós no seu respectivo local.
Você já viu a proposta nossa mais audaciosa de colocar o Brasil no centro do mundo? Você não soube disso? Não soube disso. Vou saber agora. Então... Então me conte. Começa para um outro filme, começa a abrir para um outro cenário, que é o seguinte. Lá atrás, quando a gente estava fazendo a campanha dos 200 anos, uma das coisas que surgiu, e eu falei isso para o governador, não dá para a gente fazer esse negócio pensando como a gente pensa. Por que motivo? Porque a gente tem uma cabeça feita na época da independência por conta do processo em que não se libertou nada. A gente continuou preso à mesma estrutura anterior. Mas qual foi essa estrutura? Governador, a gente é europeu. O carioca europeu não vale muita coisa. Temos que ter a nossa vida, temos que ter a nossa percepção. E qual é? A gente foi ensinado no Mapa Mundi em que a Europa está no centro. Então a tua cabeça é eurocentrista. Porque você, quando vê o mapa e vê a Europa no centro, você se dedica que aquilo lá é correto, não é não. Aí nós mudamos o mapa. O mapa agora está centrado na América do Sul, porque o Brasil foi para o centro, o Rio de Janeiro foi para o centro. Então aqui agora, você olha o mapa, eu não tenho ele aqui para poder passar para você. Mas todo mundo vai olhar com certeza hoje. Mas eu garanto para você o seguinte, é espetacular. Por que é espetacular? Porque a gente perdeu aquela ideia da inocência de sermos só Atlântico. A gente é bioceânico. O Brasil hoje tem 60% do seu mercado mundial no Pacífico, 40% no Atlântico. Então, quando começou nós fazemos esse exercício, a gente foi além. A gente começou a pensar nessa visão, em por que eu não faço isso ser uma mensagem para o mundo? Porque se o mundo me vê diferente, me vê no centro, eu acho que melhora. Aí comecei a identificar a Austrália. Você já viu o mapa mundi da Austrália, não? Sim. É genial. Pode botar, então bota. Ele disse, pode botar o mapa pra gente aqui. Olha lá. Esse aí. Agora já ajuda, vamos lá. O mais incrível, por exemplo, você vê a Austrália. A Austrália, quando ela está apresentada no mapa mundi dela, ela faz uma inversão. Ela vem para cá, nesse sentido, vira o mundo de cabeça para baixo, o norte vira sul e o sul vira norte. Ou seja, por quê? Ela se localiza corretamente na visão desse globo terrestre. A mesma coisa os Estados Unidos, a mesma coisa a Europa. A Europa aqui no centro nos coloca dentro de um extremo tamanho da esquerda que se perde. Ou seja, a gente vira com a cabeça pequena. Nem é visto. Não é visto. É claro. Imagina o tamanho. Aí surge o tema oceanos. Aí surgem outros componentes. Então, a vida que a gente ganhou com o G20, se ela for percebida pelos que lá estão, for percebida na discussão daquilo que já se fez, for percebida na forma daquilo que a gente está prometendo ser, você imaginou a gente poder aplicar, por razões óbvias, inteligência responsável com a pergunta certa? Aquela pergunta que a gente mata com a certeza de que ela, ao ser respondida, ela vai te dar a direção certa. Então, o mundo agora está exatamente nessa medida. Ou seja, se a gente puder conversar com o mundo e ver de que forma essa condução se faz, eu vou à minha esquina, eu vou pensar em ser G20 em Copacabana. Eu posso ser a primeira favela G20 no mundo. Eu posso ser na Rocinha. Eu posso me repensar em outras visões. Eu hoje, ao conversar com a nossa amiga, a representação lá da África do Sul, eu estava conversando sobre a parte temática, que o G20 tem muito caldo, mas já tem as suas respectivas panelas, já tem as suas medidas de entradas e tudo, dos ingredientes que fazem parte disso. Ela falou, Protásio, a gente poderia pensar
em favelas em comum. Aí eu fiquei pensando, caramba, você já imaginou? Eu estou imaginando agora. Já imaginou a gente começar a trocar figurinha entre que a gente... Realmente eles também têm esse problema urbano. Ele também tem essa identidade das dificuldades que existem. Não vai ser Nova York, embora a Califórnia hoje esteja também com preocupações semelhantes por conta daquelas avenidas maravilhosas se tornarem centros de drogados. O que é difícil no quadro é você não ter uso do aprendizado. Se você já aprendeu, já fez, já resolveu, por que eu não vou me entrosar com você? É o caminho das pedras. É isso aí, lógico. o caminho das pedras. É claro, é claro. A nossa visão hoje é tão clara que eu diria a você o seguinte, na iminência de uma relação que vai haver do Norte, eu vejo uma enorme oportunidade da gente fazer uma ação das Américas, não é só mais da América do Norte. Eu vejo o momento da chegada dos Estados Unidos como uma relação realmente importante, credenciada pelos mesmos oceanos que nós vivemos. Eles, o Atlântico Norte, nós, o Atlântico Sul. Eles, o Pacífico Norte, nós também, o Pacífico Sul. Ou seja, só tem um oceano, não tem dois. Pode ter vários nomes, o Índico e assim por diante. Mas, realmente, essa relação combinada com o conhecimento que a própria tecnologia, a própria ciência vai colocar e aportar à mesa, eu acho que a gente vai poder começar a pensar realmente ser feliz. Aí entra essa relação do que a gente está chamando de Life Economy Accelerator, ou seja, o acelerador da vida econômica. Esse acelerador tem que nos levar rapidamente para o lugar certo. O lugar onde a produção não crie prejuízos e danos. Onde o resultado tenha condições de ser cada vez mais benefícios. De benefícios dentro de um procedimento onde, na realidade, o quadro de proveito é o quadro da felicidade do processo das relações dos homens e das mulheres em suas respectivas cidades. Agora, uma pergunta que não quer calar, eu acho que de todo mundo que está nos assistindo hoje, é o seguinte: há vontade política para isso? Porque em termos de Rio de Janeiro, a gente vê que você está tendo todas as condições. Mas em termos de país, o que se aproveita do G20 é suprapartidário ou a gente depende do governo do momento? A minha resposta, para mim, é muito clara. Ou seja, o governo em si, ele da forma como está hoje engajado, ele não tem outra alternativa a não ser olhar com profundidade aquilo que ele vai colocar por ele mesmo na mesa como um legado. Ou seja, e o legado brasileiro é um legado que passa a ser universal por conta da adoção e da aceitação de todos que estão à mesa. Então, acho que esse é o primeiro momento em que o Brasil tem uma enorme importância, muita importância, por conta de que foi um trabalho realizado por ele na Troika, dentro de uma questão de seu, vamos chamar assim, a sua própria dedicação, a sua estrutura. Não pode desperdiçar isso de jeito nenhum. E aí é a razão de você delegar, você passar para o subnacional. Ou seja, você não pode concentrar essa operação em Brasília. Você tem que descentralizar essa operação para as localizações. Já, inclusive, nós estamos usando vamos chamar que seria uma forma nova de falar. O GLOCAL. O GLOCAL é o G local. GLOCAL, global local. Sim. Esse GLOCAL, essa glocalization, já é hoje uma linguagem praticada pelas autoridades no mundo inteiro. O próprio Banco Mundial já fala em glocalization como um processo. O que nós estamos querendo agora é exatamente fazer isso, ou seja, qual é o fruto daquela indicação, em que árvore dá, como eu posso cultivá-lo, como eu posso colher e como eu posso distribuir e usar. Então, essa visão é uma visão que, se coletiva ela for, deixa, na realidade, o comando político
numa encruzilhada que ele não tem como sair. Não tem como escapar. Ele não tem como escapar. Claro. Ou ele faz aquilo, Claro. ou ele vai ser indicado aí mais tarde como um perdedor. Ele não é ganhador. E o mundo vai começar a fazer as suas diferenças, porque a gente vai competir pela felicidade também. Não, todo mundo se ajudando, né? Não tem saída. Claro. Não é só destaques ali, aqui e acolá, né? É um processo onde todas as ações acabam num enlace mais permanente, como se fosse uma grande corrente. Eu quero saber, e as mulheres? Estávamos falando das mulheres, não chegamos até lá agora. Eu concordo, eu também quero saber. Vamos lá, e as mulheres? Vamos lá, saber. Fabienne, queremos saber. Não, eu posso falar muito das cidades. Pois é, quando se trata do engajamento de mulheres, o que eles estão pretendendo? Eles querem que as mulheres entrem mais nesse processo? Porque eu vi, inclusive, nos grupos de trabalho, tudo, muitas mulheres, mulher à beça, né? Você viu a conclusão deles? Não, estou querendo saber disso. Eu acho que vale a pena a gente fazer, inclusive, um apontamento. Se a gente puder, depois, na própria internet, vai fazer a busca e a apreensão do que foi a solução dada pelas mulheres. É sensacional. Primeiro, elas fizeram um trabalho de etapas muito longo e bastante ilustrativo. Essa emoção nossa foi muito bem qualificada na última semana. Você devia ter estado lá, porque aí teria sido... Pois é. Foi fantástico. A gente, através de um grupo da própria Câmara de Comércio que nós estamos dirigindo lá, esse grupo se reuniu através de uma realização. A própria Natália foi quem assumiu a postura de coordenação. Aliás, foi uma revelação, no meu entender, porque ela foi para o palco. Natália, que Natália? Ela tá dentro do conceito dessa Câmara de Comércio. Sim. Que está desenvolvendo a temática das mulheres. Ela é bem engajada, né? E ela pegou tudo que você possa imaginar da ação temática, mas singularizou através do seguinte: e você, como mulher, como é que você faz para se desenvolver como empreendedora? Como é que você pode ser capaz de assumir um processo produtivo? Como é que você pode ser CEO, né? Chief Executive Officer? Como é que você vai fazer isso funcionar? E ela jogou isso numa mesa em que foram 4 secretárias do governo, todas elas dedicadas às suas posturas, desenvolvimento, a parte de meio ambiente, o quadro do interesse da ação, da atividade, vamos dizer, de articulação da cultura com a parte criativa, que é uma pessoa fantástica, que eu acho que você devia trazê-la também para o programa um dia, que poderia e pode e está fazendo hoje a Casa G20 funcionar. Eu não sei se você já foi lá, mas... Eu vou com certeza. Se você não for, você vai perder. Tem que ir rápido, né? Tem que ir rápido. Porque a grande realização da cultura no Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, a Daniele é fantástica, ela tem uma capacidade... Daniele Alves, né? Ela tem uma capacidade de articulação pouco comum. Não é só tratar dos nichos das ações culturais do Rio de Janeiro, que são muito ricos. É combinar com eles as coisas que estão sendo realizadas e a multiplicação disso com eficiência. Então, ela foi a nossa anfitriã, vamos chamar assim, entre aspas, por conta de que as outras demais secretarias têm acesso à casa, mas não cuidam dela, e ela cuida da casa. Eu vi ali um resultado muito importante, muito interessante, de articulação não só a nível local, mas a nível nacional. E vi também que há uma perspectiva de uma ação dessas mesmas mulheres engajadas com esses mesmos espíritos de ação e comando e controle na ação social, na ação da base financeira, do campo econômico e na base da parte ambiental, com esses compromissos divididos nessas três faces, eu vi uma cara muito mais objetiva do Brasil e dos seus territórios e das suas áreas de bairros e dos seus elementos de ação do que eu imagino ele com uma capacidade de geração de
de planejamento próprio. Você me perguntou, você viu o resultado final? Eu estou até agora esperando saber. Fala. Por que você ficou tão encantado? É uma leitura das ações objetivas, ou seja, como você deve fazer e de que forma você deve fazer para aumentar a sua capacitação. Ou seja, não existe hoje maior desafio do que encarar o mundo da realidade. Esse mundo da realidade não está mais num processo só de uma entrega, de um processo de uma ação produtiva correta ou de uma competência qualquer que faça com que o seu produto tenha capacidade de chegar com vantagem na mão do próprio usuário ou consumidor. Ele vem através de um meio no qual você tem condições de dizer: eu empreguei melhor tempo, fiz o menor custo, desenvolvi e trabalhei debaixo das menores possíveis emissões. É a otimização da sua vida. Exatamente. Então, se você tem essa componente ordenada, organizada, não existe. Não tem ninguém que segure. Não tem marido que segure, né, Fabiano? Bom, isso eu aprendi, porque eu por acaso tive uma aventura de ser um palestrante, foi o único. Na abertura, eu tive uma chance de fazer um pouco desses comentários da visão do G20 e da sua importância na sua produção futura. E uma das coisas que na mesa que foi falado é o seguinte: marido não é emprego. Exatamente. Isso já foi em outras gerações, né? Hoje em dia, pelo contrário. Né? Fabiane, agora vamos deixar a Fabiane falar. Né? Fabiane, vamos lá, engajamento das mulheres. Eu também adoro, eu nem corto, nem pergunto, deixa ele falar o que ele quiser. Deixa eu falar. Fala agora você um pouco também. A gente está muito preocupado na localização, mas me fala, qual a sua pergunta? Vamos falar do engajamento das mulheres. Você está sentindo isso efetivamente acontecendo? Se há um distanciamento desse negócio de se preocupar só com família e essa culpa que a mulher sente porque deixa filho em casa e tem que trabalhar, essa divisão que a gente que tem filho tem. Como é que você encara isso tudo? Você que é uma grande executiva também. Não, sem dúvida a gente vê isso acontecendo, né? O tempo todo, né? A gente até vê a última estatística de donas de casa totalmente equilibrado, homens e mulheres, não tem mais essa divisão, né? Quem cuida da casa e quem sai de casa. Mas eu acho que na geração que estamos, isso já está muito internalizado, né? Então isso vem crescendo. Até outro dia, numa reunião, quando tinham homens falando, vamos falar com o grupo das mulheres, e a resposta foi: não, a gente já tem tudo que a gente precisa, quem está precisando de ajuda agora são vocês, homens. A gente já conquistou o nosso espaço, agora vocês que estão precisando de ajuda. Vocês precisam de ajuda? E eu tive nisso numa reunião de altíssimo nível. Então, mas um evento como esse, como dos grupos e tudo mais, o que eles propõem ainda para o engajamento das mulheres? Olha, tem que abrir. Tem um documento do grupo de engajamento, W20, eles apresentaram no meio do ano um documento intermediário e vão apresentar, assim como todos os outros. Sim. Tá? Então, são grupos muito temáticos. Então, assim, quem tem os seus interesses específicos, nesses documentos tem diretrizes globais para exatamente esse envolvimento, o que está totalmente alinhado também ao ODS 5 de equidade, que é um problema muito grande da cidade do Rio, inclusive, tá? A cidade do Rio, na hora que a gente olha os ODS, um dos que ele está pior é o ODS 5, junto com 11. Então, o que é o ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 5, que é a equidade de gênero. Sim. Na hora que a gente olha... Estamos atrasados? Estamos atrasados na equidade de gênero, a cidade do Rio, não o país. E aí é que a gente chega na localização. Pois é, e que diferença é essa? A gente acha que o Rio de Janeiro é um dos estados que é mais qualificado, mais aberto, mais progressista. Não tem nada disso, tem que olhar, né? Porque dentro dos objetivos tem algumas metas. E aí é isso que a gente está falando, aí é que está o segredo, que é a questão da localização. Peraí, vamos olhar agora, vamos trabalhar. O que está acontecendo? Está todo mundo discutindo lá no aspecto macro, mas a gente pega uma média nacional e se a gente for trabalhar em cima dela, a gente não interfere aqui no nosso local. Então, a grande riqueza disso tudo está exatamente pegando o novo paradigma do Life Economy, que é exatamente, a gente está ali diante de grandes desafios mundiais, que é muito grande, né? A gente em 1800 tinha 1 bilhão de pessoas, chegamos a 8, com uma urbanização muito grande, rumo a 10 bilhões. Aqui nos próximos, até 2030, a gente tem uma previsão de mais 2 bilhões de pessoas nos centros urbanos, precisando de morar, precisando de comer, gerando resíduo.
Né? Então, tem várias... Envelhecendo, a gente está vivendo mais, né? Nos últimos anos a gente ganhou muitos anos de vida, previdência está saindo, então a gente tem desafios muito grandes, as mudanças climáticas estão aí, a longevidade, a perda de biodiversidade, o planeta não expandiu. Então, a grande riqueza está agora olhar para o seu local e conseguir traduzir esses acordos globais na sua necessidade. Então, a gente pode, sim, pegar os documentos e se interessar e ler e falar, nossa, que interessante esses acordos. Isso é uma forma de aproveitar o G20. Mas o que a gente está realmente sugerindo, olha, qual é o seu problema? Qual é a prioridade do seu território? É essa? Então pega lá o acordo, traduz para a sua necessidade, para a sua linguagem, adaptação. faz uma tradução no sentido de adaptar para que a gente possa responder esses desafios globais que a gente está vivendo. Então, desse jeito, a gente age localmente, a gente impacta a cidade, impacta o estado, impacta o país e impacta o planeta. Então, vai indo trocado. Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade, para isso a gente precisa entender as nossas prioridades. Então, quando a gente está falando desses documentos, é claro que é importante entender o que o W20 está propondo, assim como todos os outros. Mas para que a gente possa viver num território próspero, para que a gente possa pegar a nossa posição agora de centralidade, não mais de patinho feio aqui do canto, mas o que acontece quando você vai para o meio, quando você sobe no palco e a luz bate em cima de você? Você é obrigado a agir, né? Não dá mais para se esconder. Então, a partir do momento que a gente é centro, Rio de Janeiro, capital, também é centro, principalmente nesse momento. Que bom, né? A gente precisa agir. Então, a gente precisa de direito. Então, é a primeira coisa, se entender. Quais são os meus problemas? E aqui a gente vê isso muito claro. Que a gente pega os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, eles estão totalmente integrados aos acordos do G20. 100% integrados. São exaustivamente debatidos. Então, ali, a gente tem resposta para tudo. Para todo, para a fome, para a pobreza, para a equidade de gênero, para os desafios urbanos, para a mudança climática, para o oceano, para tudo, para a violência, tudo. Então, tem grandes acordos, tem fontes de financiamento, tem como buscar financiamento, propostas de como fazer alguma ação mais global, mas você tem que saber ter inteligência da cidade, não cidade inteligência, mas inteligência da cidade de pegar esses acordos, saber o que você tem, saber o que você precisa e aplicar para repercutir localmente. Esse é o desafio. Agora, Fabiane, eu tenho uma amiga minha que é jornalista, fez uma cobertura e ela falou que ela, quando esteve participando para cobrir, um dos aspectos mais importantes que ela viu serem tratados e tudo mais, é uma pessoa que falava sobre cidades inteligentes sustentáveis. O que é exatamente isso? Maravilhoso você perguntar. Tenho que perguntar. Eu acho que isso é um dos principais temas, né? Exato. E aí, vamos lá. É um tema muito, muito importante de se falar, porque... Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Você? O que você imagina que é uma cidade inteligente e sustentável? Vamos partir da sua percepção. Não, eu né? imagino dentro da sustentabilidade hoje em dia, que é, no geral, o que pode atrapalhar a vida do homem, ser uma coisa que facilite a vida das pessoas, da população. Tem que ser isso, né? Eu acho que em termos, por exemplo, o Alexandre Kalash, que falamos dele antes de começar o programa e tudo mais, ele tem um trabalho sobre Copacabana, a cidade dos idosos, que ele faz uma série de propostas para ser uma cidade mais viável para os idosos, que a maioria dos moradores de Copacabana são pessoas idosas. Então, eles dão sugestões para exatamente facilitar a vida do idoso. Eu acho que uma cidade inteligente é uma cidade que tem o dever de melhorar a vida do seu cidadão. Seria mais ou menos isso? É por aí que você começa? Isso, exatamente. É o que a gente tem visto muito. As pessoas, quando falam em cidades inteligentes, remetem diretamente à tecnologia. Isso tem sido quase que um sinônimo. Então, tenho trazido isso até para a gente ver. Não é exatamente isso, então, né? Lá atrás, quando começou, no século passado, era muito voltado, sim, para a tecnologia. Quando foi ali mais ou menos 2010, 12, foi feita uma primeira questão. Mas se o cidadão não está vendo aplicabilidade e usabilidade nessas tecnologias, está fazendo sentido? Né? Porque o papel do governo não é comprar tecnologia, né? É a qualidade de vida ali das pessoas que estão ali, servir ao cidadão. Bom, se o cidadão não está no meio desse processo, no centro desse processo, então não faz sentido. E aí começou a coexistir duas visões, centrada na tecnologia e centrada nas pessoas. E um pouquinho mais adiante, lá 19, 20, uma cidade que não for sustentável, ela não tem como ser inteligente, ela não é inteligente. Né? Então, houve esse processo. E há um problema da questão da tradução, vem de Smart Cities. Quando você pega o contrário de Smart no dicionário, o contrário de Smart pode ser stupid, mas pode ser não digital, não tradicional, digamos assim, inovador. Na hora que a gente traz para o português, fica inteligente. Uma cidade que não é inteligente é o que? Uma cidade boa? Não é bem isso, né? Então, é mais uma expressão idiomática, mas
essa cidade Smart City seria aquela cidade, se a gente falar grosso modo, tem muitas definições, não existe um consenso, não existe uma definição oficial, mas é aquela cidade que ela usa as tecnologias disponíveis como uma ferramenta para se chegar ao bem-estar da população e ao desenvolvimento de forma sustentável. Né? Então, esse é o objetivo, as tecnologias são meios, isso é muito importante que seja incorporado nos processos. Então, a gente vê muito lugar, uma corrida quase que insana de vou trazer inteligência artificial, IoT, drone aqui para cá porque eu preciso ser inteligente. Falei, mas para fazer o que com isso? Né? Vamos voltar lá naquele conhecimento das prioridades, porque a gente precisa estabelecer uma ordem lógica de prioridades. Então, isso que você está falando, e de Copacabana, a gente aqui já fez um diagnóstico Copacabana, de fato a questão da longevidade lá é uma questão a ser trabalhada, mas de acordo com quem vive lá, para o seu bem-estar, quais são as prioridades? Então, eu não gosto de cidade inteligente, eu gosto de inteligência para a cidade, que seria o quê? É a capacidade que nós, cidadãos e os governantes, têm de aplicar os recursos disponíveis, tecnológicos, operacionais, financeiros, humanos, numa ordem lógica de prioridades para gerar o bem-estar das pessoas. Existe um trabalho em Copacabana e também na Gávea, você me falou, né? O que seria isso? Foi exatamente isso. A gente foi fazer... Todo esse conceito é baseado numa abordagem da People-Centered Smart Cities. É cidades inteligentes centradas nas pessoas. Então, cuja primeira etapa é entender, junto com quem vive naquele lugar, ou quem frequenta, quem são, o que é a prioridade, quais são... Porque isso começou que lá atrás, eu fui fazer, quando eu falei o doutorado na Dinamarca, fui muito voltado para um escritório que o Protásio conhecia até, inclusive, mas tinha um programa chamado Cities for People, muito interessante, cuja metodologia eu gostava muito, mas depois eu fui ver, ele era totalmente focado em mobilidade. Falei, mas peraí, a gente não pode fazer isso aqui, eu não posso começar a trabalhar com a mobilidade, porque eu não sei se o meu problema é a mobilidade, pode ser que o meu problema não seja a mobilidade. E aí eu posso estar indo num caminho que não é o melhor, não vai prosperar esse lugar. Então, tanto em Copacabana quanto na Gávea, mas essa metodologia, o que ela permite é o seguinte, você escuta das pessoas quais são 4 forças prioritárias e que regem aquele território. Uma força bem estruturante, quando você fala de Smart Cities, você tem 8 temas que eles estão presentes em todos os grupos de indicadores. Você tem economia, você tem mobilidade, tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, meio ambiente e governança. Esse não dá para abrir mão. E você tem os complementares em função de onde você está. Saneamento, em alguns lugares está um pouquinho dentro do meio ambiente, aqui a gente tem que tratar separado. Cultura, né? Quem tem uma cultura forte, a gente precisa tratar separado, porque é um grande alavancador de desenvolvimento. Turismo. Então, a gente tem alguns temas. Então, a gente pergunta para as pessoas o seguinte, e eles são todos interconectados, tá? Depois, até em outro momento, a gente conversa, mas a gente pega, por exemplo, mobilidade. Mobilidade influencia tudo. Mobilidade é básico. Mas tem um item que influencia a mobilidade, a segurança. Meus filhos moram perto da escola. Eles sabem andar de bicicleta, tem ciclovia. Eles gostariam de ir, eles viveram na Dinamarca, onde todo mundo anda de bicicleta. Eles não vão porque eu tenho medo dos 3 sinais até eles chegarem lá. Entendeu? Então, o único que interfere na mobilidade, que influencia todo o resto, não está deixando prosperar. Então, é o seguinte, qual é o tema que se tiver uma força agora atuando forte, ao resolver ele, você consegue influenciar positivamente o maior número de outros temas. Então, isso é bem racional, é um tema estruturante, é alavancador, e isso você escuta das pessoas que estão vivendo lá. Qual é esse tema? Em Copacabana veio muito forte a questão de segurança, assim como na Gávea. Tá? E também veio uma coisa muito forte, a questão da educação cidadã. Saiu muito forte lá. As pessoas estão incomodadas com a falta de comportamento cidadão do seu vizinho, que varre o lixo. Isso a nível mundial, né? Mas as reclamações a nível... aqui forte, sempre foi, né, Fabiana? Exato. Então, isso é uma força, você vê, estruturante. Tem uma outra força que é a dor do cidadão que mora ali. O que está incomodando? Copacabana, após pandemia, finalzinho, estava sentindo muita falta da vida cultural. Copacabana é um bairro social, é um bairro vivo. E as pessoas estavam tristes com o fechamento do Roxy, com o fechamento das livrarias, sem poder ir para as ruas. Isso saiu muito, pesquisa espontânea, não é pergunta múltipla escolha. Você fala o que você quiser. Então, a dor da população estava muito aí. E aí você tem uma força também que é uma força motivadora. O que te faz ter orgulho de morar aqui? O que faz seu olho brilhar? Aquela força você conhecendo, você consegue engajar mais o cidadão. E você consegue fazer dele um pro, de novo, lá no centro do mapa,
protagonista, ajuda a manter o que foi feito, ajuda em tudo, ele se engaja nas soluções. Então, se você conhece isso e coloca isso nas soluções, em Copacabana, por exemplo, teve muito forte a questão de ser welcoming, de ser conhecido, de aqui tem de tudo, as pessoas que moram lá gostam disso. E tem também uma força que te sabota, olha, qual é o caminho que se eu escolher ir, eu não vou ter participação de ninguém, que é aquele caminho que você fala, se você for por aí, eu já não acredito mais. Não vai dar certo, não conta comigo. Isso vindo da população. Então você tem esse mapa, que do tamanho de uma matriz SWOT, você tem um mapa agora de forças locais, com os temas das Smart Cities. E aí você começa a trabalhar, bom, já entendi meu território. Agora sim eu vou conversar sobre as tecnologias. Bom, como é que a tecnologia me ajuda a resolver esse meu problema aqui estruturante? Como é que eu posso usar isso? Aí você traz o morador, você traz o governo, você traz a empresa de tecnologia, você traz o investidor. Aí você pega o tema e traz a organização que advoga por aquele tema e aí começa a pensar nas soluções. E aí a gente tem as diretrizes globais que tem que vir para essa pauta e falar assim, é aquele velho ditado, né? Se você não sabe o porto que você está indo, nenhum vento será favorável. Então, esses aí são os portos para onde a gente está indo. A gente está indo para Porto Comum, porque o planeta é um. Claro. Né? Então, a gente conhece a nossa direção e a gente vai traduzindo isso em ações locais muito focadas nas nossas prioridades. Então, cidades inteligentes e sustentáveis, ela segue essa linha. Agora, no G20, a discussão de segurança é uma discussão mais ou menos parecida com a nossa, ou seja, os outros países estão sentindo o mesmo problema em termos de segurança. O Brasil está em grande desvantagem, Paulo? O tema segurança não está dentro da pauta do processo, da forma da segurança que nós estamos conversando aqui. A segurança dentro dos procedimentos de maior encanto hoje dentro da importância do G20 é alimentar. Ou seja, é você ter a garantia de que a gente vai ter realmente no futuro a capacidade de, mesmo com o aumento da população, e vai ser expressivo, ou seja, nos próximos 10 anos a gente vai crescer tanto quase quanto crescemos na época até 1928, você imagina, é uma explosão. Sim. Mesmo tendo uma diminuição em outros países, ou seja, principalmente os africanos. Então, o que eu posso colocar é que o conjunto das medidas que orquestradas dentro dos nossos entendimentos que vão resultar dentro de uma perspectiva de até chegar à segurança mesmo dentro do processo da própria condução da área urbana. Segurança, para mim, é o meu quarteirão, é minha casa, é minha capacidade de transitar. É o meu entorno, claro. É o meu entorno, é o lugar em que eu vou, é o lugar em que eu saio. Então, o que existe aí é tudo menos uma identidade como essa, que você tenha uma maior ou menor visão do controle através do mundo digital. E vai haver um momento em que você realmente vai sair de casa, você vai apertar o botão, eu estou sabendo onde você está. Então, hoje tem familiares que você tem em casa, que são maiores ou que são menores, mas que são parte do processo, do problema, das dificuldades de você observar, ter cuidado, né? O meu neto, por exemplo, eu gostaria de saber onde ele anda. O tempo todo. Então, claro. Essa visão, isso tudo hoje é possível. E é possível dentro de uma condição em que a inteligência dentro da área do território, ela tem a sua adoção como uma resultante da sua aplicação técnica que tem todas as condições de ser realizada. Ou seja, hoje você soma. Aliás, tem até um nome nessa. Tem uma das empresas que chama-se Soma. É uma empresa chilena hoje mais universal que a gente tem. Ela se ocupa de todo o espaço da América do Sul e Latina e tem uma representação, inclusive ela abriu uma frente nos Estados Unidos mesmo, entendeu? E que ela soma todo mundo. Ela soma da IBM a Huawei, enfim... Isso através de um procedimento de incorporar tecnologia. Eles agora ganharam um território muito interessante, que está vibrante, no meu entender, que é a parte de Mato Grosso do Sul. Não sei se você conhece. Mato Grosso do Sul, nessa visão nossa,
que eu estava falando do mapa, eu me interessei muito por todo o território, né? E esse interesse foi despertado nessa direção, porque quando você fala no Pacífico, você tem os seus estados vizinhos, né? O Brasil tem uma solução que eu acho que é ideal, porque a gente não tem muitas fronteiras, a gente tem uma fronteira. Mas essa fronteira pode ser de mais países. Ou seja, mas eu tenho uma fronteira com o Paraguai, eu tenho uma fronteira, né, com a Argentina, eu tenho uma fronteira com o Uruguai. Então, essa é uma bilateral. Aí é fácil você ordenar. Quando você complica, você bota um terceiro, um quarto, um quinto, aí é difícil. E hoje, o Brasil, inclusive, vai ser... o Rio vai ser sede de uma reunião da Organização Mundial das Aduanas esse mês, por incrível que pareça, durante tudo o G20. junto, E era para ser no Egito, mas houve uma conflagração enorme que acabou impedindo deles manterem a posição lá, e eles escolheram o Rio de Janeiro como o lugar ideal. Se você olhar bem hoje essa relação entre territórios vizinhos, você vê que qual é a minha vantagem, além do cabimento dessa ação da segurança, porque você não pode transitar sem uma certa garantia, principalmente num mundo como esse, em que você tem um império de um crime organizado tão potente que ele tem comando sobre tudo, né? Ele tem comando até sobre a parte aeroportuária, tem comando sobre a parte urbana, ele sabe fazer a coisa do mal melhor do que ninguém. Então essa visão, eu acho que o quadro do G20 ele se serve mais no sentido de que a nossa, vamos dizer, vocação de estabilidade para ter um comportamento que pode não ser tão ambicioso quanto muitos deles imaginam ter, mas que é suficientemente seguro para a sua garantia, eu acho que ele tem isso enunciado como sendo vamos dizer, um mandato local correspondente ao campo da decisão nacional, correspondente ao campo da relação, vamos chamar, subnacional e, se possível, a do bairro. Então, eu vejo hoje a relação, inclusive, do crescimento dessa ideia dentro desse quadro de realmente chegar na tua esquina. Então, por quê? Porque a gente consegue mesmo chegar na tua esquina, ou seja, claro. não tem muito segredo no procedimento. Como fazer isso ser funcional e como ser capaz de te garantir, de certa forma, conforto, eu digo a você com toda a sinceridade, o Brasil está preparado para isso. O que falta no nosso quadro de linha é exatamente esse novo homem que está chegando para o comando da área urbana, que são os novos prefeitos. Se o prefeito tiver, na realidade, uma visão de ser G20, eu estou falando isso, não é para vender o meu peixe, não, nem para comprar meu peixe, nem para colocar em hipótese nenhuma isso como uma condicionante. Mas o ser G20 significa você, na realidade, ter consciência do que você tem hoje, no momento, disponível no mundo para fazer com que as coisas se acertem, correspondam à sua expectativa, ao seu melhor uso, à sua melhor forma. Baseado em outras experiências, né? E de preferência, sem sequer imaginar que haja dano no seu curso. Ou seja, antigamente, a gente dane-se a barraca, a gente vai mesmo arrebentar com aquilo, tirar aquilo. Isso não. Hoje em dia, se você fizer isso, você está se autocondenando. O mundo hoje já não está mais aceitando que você faça bagunça no meu terreno. Se você fizer bagunça no meu terreno, você vai ter que tem que ir mais leve, né? Tem que pagar pelo prejuízo que você causou.
essa consciência está sendo elevada a um nível muito grande. Eu acredito que o G20 vai passar por essa fase, ou seja, eu tenho um filho meu que ele é muito duro com essas quadras, esses enquadramentos financeiros. Ele é um rebelde, vamos chamar assim, dentro das obediências seculares que banqueiros imaginam ter sobre a condução da vida do homem. E eu disse para ele, com muita tranquilidade, que eu não sou a favor desse mundo que aí está. Ele imagina que eu faça parte, né? dessa visão, porque um empresário não pode ser diferente. Não, eu acho que a tranquilidade está na qualificação que você tem, na expectativa que o mundo econômico vai traduzir para você no quadro da relação da esperança. Se o quadro econômico não for capaz de traduzir para você uma expectativa positiva, esse quadro econômico não está atendendo o seu papel. Se ele não tiver um comportamento que seja capaz de ser admitido dentro de um enquadramento, não diria de uma relação de pureza, de coisas que sejam menos ou mais religiosas, nada disso, mas de um comportamento em que essa relação tem uma enorme perspectiva de características de total transparência, ou você não tem condições de transitar para uma forma de crescimento e aumento de interesse por parte dos seus mercados. Os mercados vão começar a julgar você. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é mais temerosa, no meu entender, eu já assumi a priori que você está errado. E se eu assumo a priori que você está errado, eu vou fazer você pagar por um erro que talvez você não esteja cometendo. Então, o que você tem que fazer é elevar o trato da relação da tecnologia ao conhecimento tal em que eu vou certificar você. Eu vou dizer que você está certa. Eu vou botar um carimbo em cima. Sim. Que você vai transitar sem ninguém botar nenhum defeito na sua ação, no seu procedimento. Então, isso é que vai fazer com que o mundo, usando essa inteligência que a Fabienne falou, que mudou de encantamento para ser outro tipo de relacionamento e dar importância, é que vai ser comum. Então, eu vejo muito o território do G20 ser obrigatoriamente adotado como ser G20 por conta dessas obrigações que são próprias. Ou seja, eu vou performar. A gente até brincou um pouco outro dia, a gente está criando uma nova linguagem. Qual é essa linguagem? São os 17 ODS. Quais são os 17 ODS? São todos aqueles que fazem parte desse grupo de entendimento de compromisso. Ou seja, não é só a fome, não é só o fato de você ter uma atitude de uma compra responsável. Ou seja, você tem que comprar responsavelmente. Claro. Você não pode sair fazendo loucuras de um procedimento porque você paga por isso. Ou alguém vai pagar por isso. Então, todo esse quadro da visão, ele é muito interessante porque ele tem uma transversalidade. Com essa transversalidade, aí que eu acho que você tem uma outra resposta para as mulheres também, é que a 17, ela é a empreendedora. A 17 é aquela que junta as peças, ela se encarrega dos agregados, ela se encarrega da montagem do ser produtivo, ela se encarrega de fazer com que a pessoa aumente a sua relação de tal ordem que o que você vai fazer é bom, é competitivo, é de interesse
e vai estar num preço justo, e vai estar dentro de uma entrega correta, no momento que você precisa. E tudo isso dentro de uma ação combinada. Caramba, isso já sozinho já é parte do procedimento. Aí nós criamos uma coisa que eu, no início, tive algumas resistências, alguém me dizendo que não, Paulo, tal, mas agora colou, que é o SDG20. Eu peguei o G20 e juntei com o SD. O que é o SD? Sim. Sustainable Development Goals. Então, se você tem o SDG 20 dentro do espírito que a gente está tratando, Sim. se você pega todo esse mecanismo que o Brasil está fazendo para entregar para a África do Sul, levar para os demais membros, para eles ajustarem os seus relógios, botarem isso para funcionar, só esse fato de a gente ter feito isso já nos deu uma enorme satisfação. Claro. Agora, você imagina se alguém, ou todos, depois, os 5.570 municípios, pegam aquilo que vai ser resultante e aplicam no seu território. Aí é o máximo, Não, né? Aí é o máximo. Essa é que é a visão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós três somos cariocas da Gema. Adoramos essa cidade, aconteça o que acontecer. Você, ao longo da sua carreira, pelo que eu conheço, você sempre tentou trazer grandes projetos para o Rio de Janeiro, sempre. Acho que isso é um diferencial seu. Eu queria saber, em termos de G20, em termos de cidades inteligentes, quais são hoje os maiores desafios do Rio de Janeiro? E você passou para ela? Que isso? Não, ela vai eu falar quero e depois saber você... quais são os dela. Vamos lá. Quais são? Olha, a cidade do Rio? Sim. Olha, a cidade do Rio, ela é maior do que o país Dinamarca. Pois é. Então, trabalhar a cidade do Rio, é muito fácil criticar a cidade do Rio. Mas vamos nos colocar no papel de gestor da cidade do Rio. Cidade do Rio tem mais gente do que a Dinamarca, mais gente do que a Finlândia, mais gente que Singapura e mais de 160 bairros com características completamente singulares. Então, o grande problema do Rio são vários probleminhas e que você tem que resolver. Então, exatamente, e todos diferentes, dependendo da região, né? Inclusive a cultura. Sim. A cultura da vida em Laranjeiras é diferente da cultura em Campo Grande, que é diferente da cultura da Barra, que é diferente da cultura de Copacabana. Então, você não tem, como falam fora, um one size fits all. Não, você tem que trabalhar localmente. Aí a gente volta para a mesma questão. Mas o problema do Rio, primeiro é difícil trabalhar no Rio de Janeiro, é complexo, né? A gente tem que entender e ajudar. Então, a gente precisa estar junto na solução. A gente não tem que esperar. Acho que o problema do Rio, como de todos, é estarmos todos juntos na solução. Então, se a gente pegar a média do Rio de Janeiro, a gente vai até identificar nos indicadores, né? A gente tem muitos dados. Então, a gente fala, bom, o Rio, como eu falei do ODS, isso eu peguei numa fonte de dados. Mas aí a gente se pergunta, mas aqui onde eu moro, eu acho que as mulheres estão super empoderadas, eu não estou entendendo esse resultado. Nem eu não vejo isso na prática. Eu vi isso numa planilha de Excel, mas na prática eu não vejo. Então, a gente precisa trazer para o pequeno e saber quais são os microproblemas do Rio, para poder Mas de uma resolver. forma geral, Falo, segurança. quando a gente vê assim, de uma forma geral, o que são os maiores problemas, mais ou menos, que atingem todas as regiões? Vocês não têm isso identificado? Olha, eu acho que essa questão da falta, a gente está sentindo isso em vários pontos, com um ponto fio comum. Uma questão da segurança, mas como você perguntou e o Paulo aqui falou, a gente tem um ODS que não cuida da segurança, mas ele cuida da falta de se sentir seguro. Uhum. Tá? Então é o ODS 16 que fala da paz, da justiça. Então as pessoas estão sentindo falta de ser livres para andar em paz. Então eu não tô aqui, não me coloca, é difícil a gente gerenciar a segurança, porque a gente tem tudo muito dividido. O que é competência do município, o que é do Estado, não estou entrando nesse mérito, mas você cuidar da falta de sentimento de se sentir seguro do cidadão é um grande desafio. E a gente precisa, isso está encadeado com desigualdade. Aí sim, o nosso grande problema é a desigualdade, e uma coisa alimenta a outra. Então, às vezes a gente fala, o nosso problema é esse, mas a raiz é outra. Então, talvez a gente resolva o problema de segurança lá na economia, né? Não com policiamento na rua, não é exatamente isso. Então, a gente tem que trabalhar esse espírito de paz, sim, e aí entra a questão que as pessoas estão sentindo falta, de um engajamento cívico, de uma cidadania incorporada,
Então as pessoas estavam reclamando mesmo em Copacabana. Poxa, a pessoa vem aqui, varre a calçada e joga para a calçada do vizinho e não está nem aí. E aí eu fui escutar na Gávea, também tem uma preocupação do próximo, que foi diferente, viu? Asfalto e favela. Na favela tem um senso de coletividade muito maior, de ajudar o próximo, de ajudar o vizinho, de estar junto. Então, essas duas coisas combinadas, elas fazem sentido estarem juntas, certo? Ou você se sentir seguro, porque o seu entorno é coletivo, tem um sentimento de coletividade. Eu colocaria esses dois como grandes pautas e grandes desafios a serem trabalhados. Sim. Agora, como resolver? Aí tem que ir na raiz, né? O que está provocando isso? É essa a pergunta. Tem que começar daí, né? Tem que começar daí, tem que entender de verdade. Sim. Você está tentando botar alguma coisa para a gente falar isso. Quais são para você os grandes desafios dessa nossa cidade? A gente fez vários exercícios. Eu acho que a gente tem que fazer exercícios permanentes, procurando encontrar esse encaminhamento que a Fabiane falou, a gente fazer essa busca em relação à segurança, eu acho que é fundamental. Mas se a gente conseguir ir para a tela, a gente faz até uma digressãozinha rápida, porque fica uma ilustração para você. Se não, fica pela nossa conversa. O que existe, na verdade, não é só um problema da segurança. Segurança é uma ação em cadeia, ela impede tudo. Ela acaba inibindo você para sair, ver seu filho, seu você neto. para a sua vida. Ela limita muito. Ela é uma cultura realmente de paz, né, um pesadelo dentro do processo da nossa vida. Mas isso aí, eu diria que é mais profundo ainda. Eu acho que a gente liberou. Eu vou chegar então a isso aí. A gente depois faz uma clicagem e começa a andar por esse negócio que vai ser ilustrativo. Eu não vi ninguém fazendo essa referência. Sim. A nível público aberto, né? A não ser o nosso grupo traduzindo nisso na visão desse processo. O que eu vejo, na verdade, como uma ação ilimitada, né, dentro da nossa visão, é a responsabilidade do ente público, da pessoa pública, da pessoa que tem e recebe o comando de um processo. O governador, prefeito, secretário, diretor de instituições, ou diretor... Quem gerencia a vida do cidadão, né? Esse para mim, é o grande articulista. Na campanha, inclusive, da prefeitura, o Eduardo foi muito feliz na reunião que ele fez na Associação Comercial, e que nós todos participamos, eu, inclusive, junto, fiz assim uma presença sem nenhuma pergunta, mas o José, que é o presidente, aliás, um belo presidente nesse processo, ele abriu muito o jogo com o candidato. Todos os que foram lá foram tratados do mesmo jeito, mas o Eduardo deu uma resposta muito dura, de cara, no procedimento, em que o José propôs a ele até ser formador de um grupo, ele tem vários grupos de conselhos, de ceder esses conselhos para que o Eduardo fizesse uso deles. O Eduardo não recusou, ele aceitou. Mas ele disse o seguinte: mas eu acho que isso é muito menos importante do que eu vou te dizer. Ele falou para todos nós lá. Tem que reclamar do prefeito. Você tem que indagar do prefeito. Você tem que dizer para ele que você está... Por que esse buraco está aqui? É isso que ele colocou. Eu acho que essa demanda, ele, no quarto período que ele está entrando, vai fazer dele um gestor que vai sair consagrado ou não. Porque ele conseguiu emplacar, nunca vi isso na história nossa, de uma ação, de uma repetição de valores, de um processo no qual alguém recebe por parte da população, mesmo que grande parte seja ausente desse procedimento. Mas isso já consagrou, então, ele como um grande administrador? Não. Você acha que não? Não, acho que agora ele... É definitivo? Ele é definitivo. O diploma do que você fez lá em Copenhague, o que foi? Doutorado. Hein? Doutorado. Doutorado. PhD, vai virar PhD. O diploma de doutorado do Eduardo vem agora.
Sim. Ou seja, E ele está contando com isso. não, né? eu espero que ele receba com glória e com todo respeito. Vou estar lá, plateia, dentro do processo para me aplaudir. Aliás, eu estou ao lado desse procedimento, porque eu sou da Rio Mania, sou do processo de fazer o carrinho do Pão de Açúcar trocar. Quem trocou fui eu. Quem fez o trenzinho do Corcovado melhorar seu postão. A minha contribuição, o Porto do Rio de Janeiro, o conceito, já cumpri com a minha Não, ainda falta. Tem muita não, coisa para mas fazer. Está indo Sempre bem. tem, tá né, indo Paulo? bem. Muito bem. E não fui para nenhuma urna no processo, que eu acho que isso é um trabalho de político, não é o meu caso, não é a minha convicção. Aliás, muito dito, porque a minha mulher também determinou que não fosse. Então resolveu o problema. Resolveu o problema. De um jeito ou de outro, as mulheres é que decidem. Tá certo. Então, o que eu acho que é mais importante é o grande papel que a cidade tem e o que o Estado tem na condução da relação com os demais estados. Você veja bem, a gente foi em 92. Poucas cidades no mundo, 20 anos depois de Estocolmo, isso levou muito tempo para o mundo acordar para esse grande desafio da sustentabilidade. Ninguém espera 20 anos para tratar de um tema de urgência. É claro. Agora todo mundo está correr. Só se fala nisso. Mas nós chegamos atrasados, nós fomos buscar o problema atrasado. Mas em 92 a coisa foi colocada com uma boa postura. Se o Rio de Janeiro conseguir passar pelo G20 e fazer do G20 uma ação atribuída, que vai se consagrar também com o COP30. COP30 acontece lá em cima, no norte, mas na realidade o seu grande reflexo, a sua grande, vamos dizer, a sua grande contribuição se soma e se vai somar com o esquema do G20. O Rio tem uma outra coisa que não podemos esquecer. O Rio, dentro desse processo todo, e foi onde, inclusive, a Fabienne apareceu para fazer um pouco desse trabalho ao meu lado, foi que a gente saiu à procura de um evento importante no campo da área urbana. Aí fomos trazer os arquitetos do mundo. O Rio de Janeiro foi nomeado para, em 2020, ser a sede da reunião mundial. Aí entra a pandemia. Covid. A pandemia assustou todo mundo. Só que a Nações Unidas, através da Unesco, resolveu nominar, iam ser a 27ª reunião, ele resolveu nominar as cidades que viessem a ser host, hospedeiras do Congresso, seriam conhecidas como Capital Mundial da Arquitetura. E deram esse título para Copenhague. E ela foi fazer exatamente o doutor honoris causas dela lá em Copenhague. Eu digo, você vai me ajudar a pensar no que a gente vai trazer. Esta é a pessoa certa. Você vai me trazer de Copenhague as ideias que eles estão querendo criar lá. Para minha surpresa, o Sérgio Magalhães, na presidência aqui do IAB do Rio, decide fazer uma ação e eu vindo para ele, vamos botar o Rio de Janeiro no lugar de Copenhague, porque a gente vai fazer a nossa reunião, inclusive ela foi atrasada no calendário para mais um ano, só daqui a 3 anos é que a Copenhague vai acontecer, tenha certa paciência, esse título tem que ser do Rio. Aí nós fomos lá conversar, eu fui conversar com a prefeitura de Copenhague, e eles foram muito, muito compreensivos, porque até disseram para nós, na época, que eles não sabiam nem que tinham sido escolhidos, e foi uma coisa assim muito em segredo, né? Então essa operação acabou indo para Paris, e Paris consagrou o nosso título como primeira capital mundial da arquitetura. Lindo, né? Eu acho lindo. Então, você junta a primeira capital de arquitetura, você junta a primeira grande operação consciente do G20 de usar o seu equipamento de condução de futuro, depois de um enorme crescimento, foram 19 reuniões no mundo, feitas nos últimos 19 anos, por uma equipe consagrável, porque são só lideranças, são só presidentes, primeiros ministros, tem essa paciência. Claro. Ontem me telefonaram para dizer que o presidente da Nigéria está querendo vir.
E está trazendo 50 empresários. Não pode perder isso. Ninguém quer perder um negócio desse. Ou seja, eu acho que, inclusive, a reunião vai acabar sendo um happening do Rio inesquecível, mais do que, desculpe o Roberto Medina, mais do que vai ter gente lá no Rock in Rio. No Rock in Rio, Claro. porque vai ser um negócio de 100 mil pessoas. Andando ali naquela frente portuária, tentando entrar em algum lugar para uma conversa. Então, o que eu vejo como benefício desse procedimento é que essa ação que a gente chamou de processo vai continuar. E, ao continuar, se ele for enlace do processo africano, a gente não deixa de ser um pouquinho de africano. Sim. Não, a gente é parte desse sul global com características dessa vicinidade, etc., etc., que a gente tem. Então, se isso é o 4º ano e a gente consagra com a África um capital como esse que nós estamos colocando, de pegar e trazer todo esse know-how para uma ação consequente a nível territorial, com a visão de que o território vai ser inteligente ao ponto de nos ajudar, pode dar isso aqui, ou seja, a consciência. O Rio de Janeiro se juntou com 50 e poucas pessoas, foi um trabalho feito pela Dream Factory, junto com o pessoal da Hells. Ele está aparecendo aqui ou não está aparecendo? Ele tirou o Hugo, cadê o Hugo? Vai. Mostra lá. Não sei se pode, é só clicar, são cenários futuros, foram feitos 4 cenários futuros para o Estado em 2030. Então, a experiência está aqui consagrada, a gente fala sobre isso, você pode depois deixar isso acesso, quem quiser no teu site. Claro, procura. Tá? Aí nós criamos 4 razões. Nós somos o cenário ouriço. Olha só o que é o cenário ouriço. Sobe um pouquinho. Só para ler. Aqui, ó. A corrupção e o crime organizado aprofundam suas raízes e estruturas do Estado do Rio de Janeiro entram em plena decadência. O desemprego aumenta exponencialmente. Pelo amor de Deus. O PIB cai. Não, eu tô encarando o desesperador. nossa. É o desesperador. E o PIB cai e o Estado se torna ainda mais dependente do petróleo. As escolas públicas tornam-se espaços fundamentais para as comunidades se manterem unidas. Nesse cenário, a inação leva ao colapso, mas as comunidades resistem. Esse é o pior do quadro. É o pior dos cenários. Vamos à largata azul. Vamos lá. A transição. Uma parcela da sociedade realiza conquistas importantes, mas a estrutura da corrupção e dos privilégios impede que o Estado avance como um todo. A economia verde ganha fôlego com a renovação da economia do turismo. A Baía de Guanabara recupera importante do seu credencial e potenciamento da biodiversidade. Isso estamos conseguindo. Esse cenário, a atuação cívica promove a transição de algumas coisas que começam a dar certo. Isso são 2. Tem mais 2 outras que eu não vou entrar em contato, porque essas 2, uma se opõe à outra. Lógico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou pela largata azul. Cara, não, eu também. Todas nós. Mas eu estou fazendo campanha em cima disso. O mais importante é que foi uma discussão de anos. Então, essa ação é uma ação já cozinhada dentro desse procedimento. Não tem alternativa, nós temos que encarar a nossa realidade. A nossa realidade está exatamente nesses 2 quadros dessa ação. Agora, você acha que a nossa realidade é diferente do Brasil como um todo? O Rio tem características muito específicas? Ela tem característica específica por conta de que existe uma certa forma de estruturação de comando que não é singular, é plural. Sim. E se fosse um comando singular, eu diria que é fácil. A gente pode resolver porque mata a cabeça. Mas ele é plural, ele tem várias cabeças. Ele não é uma cabeça, são muitas cabeças. E essas cabeças devem ser realmente olhadas com muito carinho, muito cuidado, porque elas são perniciosas. Elas acabam criando esse espaço do ouriço, e não o espaço da largata. É só isso. Quem tem que tomar como condição. Onde é que estão esses senhores e essas pessoas todas nessa ação? São as nossas representações. São aqueles que a gente leva às funções públicas. Então, essas pessoas têm que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência até mesmo para a própria sobrevida.
delas não é só para a nossa sobrevida. Ou elas mudam, ou elas ganham esse espaço de uma visão diferenciada, reconhecem o nível de irresponsabilidade em que a gente acabou se colocando, ou a gente vai pagar um preço muito alto. Já estão pagando, né, Paulo? Sim, mas com uma esperança. Sempre tem que ter. Não, presta bem atenção. Tem um momento que você começa a ter uma certa desilusão quando você vê o teu vizinho sair. Eu vou embora. Quando sai o segundo vizinho, você vai ficar sentindo um pouquinho mais só. Liga o alerta, né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem que retomar esse encanto que ele tem, orquestrar esse encanto que ele tem numa relação muito clara pelas suas lideranças. Eu acho que os nossos prefeitos, 92, em especial o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Niterói, o prefeito de Teresópolis, Petrópolis, todos os 92 tem que estar dentro de uma equação de ser G20. A assunção de ser G20 é uma assunção da responsabilidade dessa largata azul. Ou seja, ou a gente tem essa consciência, ganha esse geral, espaço, né? consome o processo dessa visão, ou a gente vai ter que pagar esse preço de qualquer forma muito ruim. O Paulo Fabiani, a gente está indo para o final do nosso programa. O que eu gosto de fazer é o seguinte: quando a gente chega assim, neste ponto, eu dou a vocês um espaço. O que vocês acham que ainda merecia ser dito aqui, que a gente não conseguiu falar, ou porque eu não consegui perguntar, ou porque não entrou na nossa conversa? O que é importante você ainda deixar dito aqui hoje? Finalizando esse programa, depois eu passo para ela. Eu vou ficar por último. Então tá bom. Então vamos lá, Fabiane. Eu aprendi isso, ladies first. Não vou nunca largar. Tá certo. Olha, eu acho que a gente abrangeu aqui bastante coisa, mas vai ficar uma coisa no ar e vai continuar depois. Tudo isso é muito bonito. E como é que eu faço? E aí esse como tangibilizar isso, como trazer isso, como agir, que é exatamente o que a gente está trazendo, tá? Esse componente ser G20, ele cabe ao cidadão. Né? A gente sai de um planeta, vamos botar no Brasil, a gente sai de um Brasil para 5.570 municípios, para mais de 200 milhões de pessoas. Então, cada um precisa incorporar. Então, o grande desafio, eu imagino que isso tem a ver comigo? Sim, isso não é uma coisa que vai estar lá 2 dias, os chefes importantes vão discutir, vão embora e acabou. Não, a gente tem que aproveitar que isso aconteceu, incorporar, e agora começa a grande transformação da lagarta azul. Esse movimento de transição está exatamente no aprendizado do que veio, para que a gente possa incorporar nas ações futuras, que é uma ação mais responsável, que reflete o novo paradigma que a gente está precisando fazer a transição. Então, está tudo amarrado. Vai para o centro do mundo, ganha um papel de mais destaque, seja proativo, entenda os paradigmas do século XXI, tem um novo Life Economy vindo, temos 17 objetivos para cumprir, temos diretrizes claras. Agora haja aqui na sua casa primeiro, né? Porque você é cidadão, você é profissional, você é consumidor. O que você está comprando? Então, essas questões é que fica aquela dúvida. Como é que eu faço agora? E aí o nosso programa está muito nisso, em tangibilizar essas etapas e permitir, facilitar que as pessoas possam, de fato, agir. Tá? Agora, Paulo, eu acho o governante tem que incorporar, mas a população pode fazer alguma coisa? Pode empurrar, de repente? Eu acho que é um conjunto de ações. Evidentemente que a população está dentro do jogo. Ou seja, quem está com a bola são eles. Ou seja, quem faz o jogo acontecer é o dono do campo. O mais importante, no meu entender, agora é que nós temos uma proposta de conquistas realizada. Ou seja, o fato do Rio de Janeiro ser sede do G20, ele é fundamental. E não é um feriado que vai marcar essa operação. Muita gente está achando aqui, que bom que eu vou poder sair, vou para Nova York, vou para Lisboa, vou para o Highland Park, mas não vou ficar aqui, porque vou ter esse feriado a mais. Não é isso. É uma ação muito mais consciente de que o que vai acontecer nos próximos dias vão marcar todos os documentos que a gente vai ter que usar para fazer o aprendizado que a gente está se comprometendo a fazer de uma forma coletiva. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto do interesse nosso
é não perder as oportunidades que essas operações trazem. Algumas podem ser de imediato, mas outras podem ser um compromisso assumido agora para ser realizados no próximo ano ou ainda mais à frente. Eu vou dizer vários. Uma delas eu vou dar destaque. O prefeito vai fazer uma reunião que eu acho que é a mais importante de todas elas, que é uma reunião que ele tem condições de dar um brilho muito grande, que é a U20, é Urban 20. O Urban 20 é a cidade. Eu fui várias delas, e foi inclusive no U20 que eu tracei o caminho para chegar a trazer o G20 para o Rio de Janeiro, porque foi por aí mesmo. Ou seja, quando chegou o momento da Argentina, o presidente da Argentina resolveu colocar as cidades na pauta. Aí sai essa reunião do G20 acrescentando, como acrescentamos agora o oceano, acrescentando o plano urbanístico. Algumas instituições se somaram em torno disso e são elas que conduzem uma reunião que é extraordinariamente importante, que vai estar acontecendo finalmente o seu último capítulo agora no Rio de Janeiro, na altura do dia 14, 15 dessa operação de novembro. É onde a gente vai entregar, inclusive, o resultado do trabalho para as cidades. Eu acho que aí o prefeito tem uma enorme possibilidade de somar algumas coisas. A primeira grande soma que eu sugeriria que fosse feita, e ele tem condições de fazer isso numa penada, num telefonema, é juntar Rio com São Paulo. Eu acho que a união de Rio e São Paulo, ela é preciosa. Ela é preciosa porque se tratam dos mercados. Eu sou mercado de São Paulo é meu mercado, e esses processos todos são importantíssimos. E nós somos o maior laboratório urbano do mundo que existe. Por que nós somos o maior laboratório urbano do mundo? Não existem duas megacidades vizinhas como nós somos. Em lugar nenhum no mundo, nem na China, nem na Índia, em lugar nenhum. O Brasil tem. Rio e São Paulo. A gente tem tudo sonhado nesse lugar. Eu tenho um trem pensado, imaginado, para fazer uma viagem de horas, tão mais confortável quanto mais poderia ser para um avião, em que eu posso trazer São Paulo para o Rio e de manhã eu saio e volto à noite e posso até dormir no procedimento de algumas horas. E com um custo muito bom. E com um custo extraordinário, e com uma demanda, e com uma vida de qualificação. Eu tive uma chance enorme de vender essa ideia quando o Fleury e o Brizola eram os governadores de ambos os lugares. E foi quando eu fiz o processo da 92. Esse processo era um processo difícil. A reunião não foi fácil de montar. Mas 92 foi uma grande escola para mim, enorme escola. E essa escola me fez juntar os dois. Eles eram adversários políticos, vamos chamar assim. Mas eu tinha um amigo meu, Luiz Fernando, que era o dono da Gazeta Mercantil. Não, o Levi, ele estava com um apartamento aqui na Lagoa. E eu digo, sabe uma coisa, a gente pode convidar o Brizola e o Fleury para um encontro e a gente fazer com que os dois criem uma relação entre Rio e São Paulo, porque São Paulo estava frustrado porque não ia ter 92 realizado lá. Uhum. Então, o Brizola topou, o Fleury topou, e o encontro foi maravilhoso. Teve uma hora que o Brizola chegou muito atrasado, chegou quase uma hora atrasado, o Fleury estava impaciente, coitado. Mas o Brizola, quando abriu a porta, ele entrou, ele abriu os dois braços e disse, Fleury, meu amigo, aí quebrou tudo. Bem o estilo dele, né? Bom, resultado da operação, a gente juntou pela primeira vez o Eco Parnaíba. A gente fez uma enorme união entre as duas praças. Inclusive, mais tarde, até mesmo o próprio
Collor, né, num processo e na ação, e, enfim, a gente acabou fazendo milagres no procedimento. Fizemos carta de Minas, juntamos um pedaço de Minas no processo, porque entre Rio e São Paulo tem 240 municípios. Todos eles ativos, dependentes um do outro. Inclusive, um vive com o outro, por conta de que você almoça aqui, janta ali, trabalha aqui, e assim por diante. Então, essa enorme perspectiva, eu acho que poderia ser um dos frutos a ser lançado, por conta de que o U20 ele é patrocinado, provocado em termos de label no Brasil por 2 cidades, São Paulo e Rio. Inclusive, a emblemática dos dois oficial tem exatamente Rio e São Paulo como sendo referência do Urban 20. Né? Então, isso aí é um telefonema do Eduardo para o prefeito. E ele é inteligente, ele vai fazer. Eleito. Não, e ele já deve ter feito, porque o Eduardo já está pensando um pouquinho mais à minha frente. Claro. Então, essa operação em si, eu acho que seria gloriosa, seria fantástica, e seria uma marca de grande profundidade para o resto do mundo. Ou seja, o resto do mundo ganharia com isso uma enorme, extraordinária contribuição, porque megacidades, desde per se, sozinhas, elas são gigantes no seu processo, mas uni-las... Você imaginou botar 20 universidades numa mesa? Todas elas têm o seu urbanismo, todas elas têm sua engenharia, todas elas têm sua arquitetura. Eu tive com o pessoal da CREA outro dia e do Conselho dos Urbanistas. Cara, essas entidades têm o nome, o endereço, o telefone dos engenheiros e dos arquitetos espalhados entre essas duas áreas. A gente pode mobilizar isso de uma forma extraordinária. Genial. Então, esse é o primeiro. Segundo ponto, segundo lance, é a gente ganhar realmente, definitivamente, o aeroporto do Galeão. O aeroporto do Galeão tem que ser um aeroporto do Rio de Janeiro. Não pode ser um aeroporto de decisão tomada pelo governo federal. O governo federal não pode usar o aeroporto do Galeão como um ganha-pão. Não pode fazer isso a não ser um aeroporto para a nação, para a relação de um quadro muito mais expressivo. Então, eu estou dizendo isso porque a gente convidou, e o prefeito já deu a sua autoridade, o seu grupo de pessoas à frente do processo. Então, são verdadeiros artesãos fantásticos. E eu consegui trazer a China, o aeroporto mais expressivo do mundo, mais comercial do mundo, mais industrial do mundo, mais tecnologicamente do mundo, está vindo para uma reunião que vai acontecer no Urban 20. E trouxe também Nova Delhi. Todos dois têm uma coisa chamada Aerópolis. O que é a Aerópolis? A Aerópolis é o aeroporto mais tudo isso que nós falamos. A inteligência, a logística, a montagem, a mobilização, a transformação, a cultura, a visão, o trânsito, o passageiro, tudo que você possa imaginar está ali dentro. Então, se a gente conseguir transformar o aeroporto do Galeão na Aerópolis, a gente vai levar isso para a nossa África do Sul, que já respondeu para nós que se o Rio de Janeiro fizer isso, nós, Índia, China e a África do Sul, faremos o mesmo, sendo que Nova Delhi já existe, a China já existe inclusive tem mais de um, e o Rio entra no processo. Nós começamos a construir a primeira rede mundial de expressão de importância e característica diferenciada na logística aérea do mundo. Se soma isso ao Porto do Rio de Janeiro... Espetáculo. Bom, então, eu diria a você o seguinte: nós temos todos os ingredientes para fazer um grande encontro, inclusive Brasília,
poder expressar isso na pessoa do próprio presidente, dizendo: eu juntei tudo isso e fiz acontecer. Tomara que faça, né? Tomara que faça. Amigos, infelizmente, encerrando nosso programa de hoje, mas com uma sensação assim, eu cada vez que converso com este senhor, Paulo Protásio, eu fico mais encantada. O que ele fala, né? Ele tem coisas ótimas para propor, para trazer para o Rio, e já fez muito pelo Rio de Janeiro, nós todos sabemos disso. Fabiane, encantada com você por ter vindo hoje aqui também, muita informação. Agora, o mais importante é que é a hora de agir, não é isso? Uma boa noite a todos.